Bom, não há soluções simples para situações complicadas como era esta. O que é importante é que os dois grupos parlamentares maiores, que têm ambos o mesmo número de deputados na Assembleia da República, não permitissem o arrastar de uma situação que era uma situação degradante para a imagem do Parlamento. Eu acho que vale a pena, numa frase, enquadrar estas situações. Eu queria começar por aí, mas gostava de ouvir primeiro sobre esta solução. Sim, mas esta solução, e não se trata de defender ou de atacar a solução em concreto, mas tinha que haver uma solução. E é muito importante que as pessoas percebam que em democracia tem que haver uma combinação de competição e de cooperação. Entre democratas temos propostas diferentes, não somos inimigos. E, portanto, é preciso encarar estas situações de pluralidade com vontade de as resolver e com vontade de encontrar soluções, e acho que desse ponto de vista é uma saída. Porfírio Silva, deste ponto de vista, porque é que não se chegou logo a um entendimento entre o PS e o PSD nesta matéria, quando se percebeu que Aguiar Branco não tinha os votos suficientes? Bom, eu começo por lamentar que o Pedro Duarte desvalorize o ato de eleição da segunda figura do Estado português, da forma que acabou de fazer, provavelmente para esconder atrás disso a forma como o seu líder partidário tratou desta matéria, que foi bastante infeliz. Vamos lá ver qual é a situação. O PSD, apesar de ter exatamente o mesmo número de deputados que o PS, abordou a eleição do Presidente da Assembleia da República como favas contadas. O PSD não pediu apoio ao PS para o seu candidato, não pediu votos, muito menos quis saber se o candidato do PSD era aceitável para o PS. Nada disso. Nada disso. Aquilo que foi dito publicamente é que o PSD informou os outros grupos parlamentares de que deixaria passar ou apoiaria os candidatos de cada um dos outros grupos já às vice-presidências. O PS não se meteu no caminho. Nem sequer apresentou candidato inicialmente. O PS só apresentou candidato depois do PSD ter retirado o seu candidato falhada a primeira eleição. Ora, nós não podíamos deixar que o único candidato fosse o do Chega, que era o que aconteceria se tivesse permanecido essa situação. O PS não se meteu no caminho. Pelos vistos, as conversas entre o PSD e o Chega deixaram o PSD descansado. E depois foi o que se viu. É uma fórmula quase matemática. Sobranceria mais improvisação igual a irresponsabilidade. A situação é esta, e era importante que toda a gente percebesse isto para o resto da legislatura. O PSD tem uma ínfima maioria e quer governar. E nós também reconhecemos que chegaram à frente das eleições e, portanto, devem procurar fazê-lo. Mas para isso têm o dever de conversar, de negociar, de procurar soluções para os problemas, de respeitar os outros partidos. Mas se o PS não estiver disponível? Zé Pedro, a partir do momento em que se viu que o PSD tinha arranjado com o Chega uma grande embrulhada, o PS tomou a iniciativa de dizer ao PSD: vamos conversar para ver como é que resolvemos isto. E afinal havia uma solução. Uma solução como o ponto. Antes disso apresentou Francisco Assis e levou-o a votos. Apresentou Francisco Assis depois do PSD ter retirado o seu candidato e ter deixado no terreno apenas o candidato do Chega. O PSD, que não fala, pelos vistos, não fala com ninguém, porque o Chega diz que falou com ele, mas eles dizem que não. Portanto, pelos vistos não falou com ninguém, acha que se elege um Presidente da Assembleia da República estando empatado em número de votos com o maior partido da oposição e sem ter uma maioria garantida, sem falar com ninguém, atira-se para a frente e depois retira o seu candidato, deixa como único candidato em cima da mesa o candidato do Chega. É natural que o PS não pudesse ficar a olhar para isso simplesmente. Portanto, o PS apresentou um candidato que afinal parece que o PSD não acha assim tão mau como isso, porque até aceita repartir a legislatura com ele. O PSD já tinha votado antes, junto com o PS, em Francisco Assis para Presidente do Conselho Económico e Social, que é uma função de bastante responsabilidade. E, portanto, nós nem sequer apresentámos alguém que fosse ofensivo ao PSD. O Porfírio Silva, porque também há aqui uma palavra importante, porque Pedro Nuno Santos disse que, obviamente, o Partido Socialista criaria as condições para que o PSD governasse e, portanto, isso implicaria que o governo não cai no programa de governo. Ora, com o PSD, com o Chega, ainda há minutos a dizer que o Luís Montenegro escolheu o seu companheiro de viagem, portanto, eventualmente pode até votar contra ou, digamos, viabilizar o chumbo do programa de governo, o PS vai ser a muleta do PSD. Zé Pedro, vamos lá ver uma coisa. O PS disse,
e disse-o durante muito tempo, sem que o PSD o tivesse dito, apesar do Pedro Duarte aqui neste programa ter defendido que o PSD devia dizer isso, o Luís Montenegro nunca o ouviu. O PS disse muito cedo que nós não apresentaremos uma moção de rejeição do programa de governo da AD, que nós não votaremos nenhuma moção de rejeição apresentada por outro partido, e acrescentou mais tarde, também não votaremos a moção de confiança, portanto não nos obriguem a votar contra. E, portanto, nós dissemos isso muito cedo, coisa que o PSD não disse. E agora, pelas palavras de Pedro Duarte, pelos vistos percebemos. Porque esta arrogância que o Pedro Duarte mostrou na forma como apresentou as coisas, que é, eles não têm nada a ver com nada, cada um que se desenrasque, portanto não tem que conversar com ninguém. Agora percebo porque é que o Pedro Duarte, numa resposta anterior, disse que este ato não foi inabilidade da parte de Luís Montenegro. Eu até estava capaz de desculpar inabilidade, mas afinal não foi inabilidade, foi mesmo arrogância. Quer dizer... Mas o Pedro Duarte diz que falou em diálogo, a necessidade deste governo dialogar. O Pedro Duarte justifica toda a forma como o PSD se comportou neste contexto. O PSD apresenta um candidato, tem o mesmo número de deputados que o maior partido da oposição. Apresenta um candidato, não fala com ninguém a ver se gostam de um candidato, se podem votar, se não podem votar. Quando não consegue eleger à primeira vez, coisa que acontece muitas vezes, tira o seu candidato e deixa como único candidato no terreno o Chega. O PS, que tinha decidido não apresentar candidato, porque tinha assumido que não era a sua função. Não vamos ter tempo para quando prolongar. Apresenta um candidato. O candidato do PS teve mais votos do que o candidato apresentado pelo PSD. Em duas votações. O candidato que o PS apresentou é um candidato em que o PSD já votou para altas funções no Estado, portanto, aparentemente nem é sequer um candidato que arrepie muito o PSD. E depois, a atitude, aquilo que o Pedro Duarte nos vem dizer é, não, isto agora cada um que se desenrasque. Não, nós já vimos o resultado que isso está nos Açores. Vamos ter que ver a questão do... Fazem acordos com o Chega. Vamos ter que ver o Chega-Rói acorda, mais tarde. porque esse é o ponto central. O Chega-Rói sempre acorda. O Chega-Rói sempre acorda. Estava na altura do PSD perceber isso e não se deixar cair nessa armadilha.